Olá, vamos falar sobre vigência da legislação tributária. O CTN, no artigo 96, abre sobre a conceituação de legislação tributária e nos seus artigos seguintes, especialmente nos artigos 100, 100, 101, 102, 103 e 104, trata sobre a legislação tributária, sobre a vigência da legislação tributária. Então, o CTN claramente detém a pretensão de regulamentar, desde quando essa lei passa a viger, até mesmo a sua aplicação e interpretação, que são os capítulos seguintes. Sobre o capítulo da vigência, o artigo que trata a abertura aí, do CTN é o artigo 101, que trata sobre a vigência, e fala sobre a adoção de uma sistemática, né, das normas em geral, que nos faz crer que é um direcionamento para a aplicação da lei de introdução ao Código Civil. Já existia no Código Civil 16 e continua ainda tendo uma lei de introdução ao direito privado, né, que detém diretrizes, né, sobre a interpretação, sobre a aplicação. Depois, no artigo 103, saltando aí o artigo 102, o CTN trata sobre exceções a essa vigência. Então, se a vigência geral, lá do direito privado, aplicada é que 45 dias seguintes após a publicação entra em vigor, o artigo 103 diz o seguinte, exceto naqueles casos especiais. Aí vai lá e trata sobre os atos administrativos, sobre as decisões e sobre os convênios. Vale a pena chamar a atenção que os atos administrativos são vinculados à vigência da sua data de publicação, as decisões são vinculadas 30 dias após a sua data de publicação, e especialmente, esse aí muitas vezes questionado em prova, sobre os convênios, lá no artigo 103, inciso 3, que trata sobre a vigência do convênio na data que esses próprios convênios estabeleçam. Então, um convênio firmado, por exemplo, entre dois municípios, eles ali colocam, esse convênio vai viger daqui 6 meses, daqui 180 dias, daqui 1 ano, daqui 60 dias. Então, o próprio convênio estipula essa regulamentação. E certamente o aspecto mais polêmico que chama a atenção do CTN sobre vigência é o artigo 102, que trata sobre extraterritorialidade. Vale a pena só pontuar um aspecto importante de vigência. É inegável também recapitular que o próprio texto constitucional estipula lá sobre o princípio da anterioridade. Então, assim, a leitura a ser feita é do princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, ou até mesmo as duas, com as suas respectivas exceções. Então, o 104 tem que ser compreendido a partir do princípio da anterioridade, que é lá estampado no texto constitucional. E aí chegamos no artigo 102, que trata da extraterritorialidade. Talvez seja o artigo que foge um pouquinho dessa curva, né? Porque ele estipula a possibilidade do reconhecimento de uma legislação ou de uma aplicação tributária fora daquele respectivo ente. Então, pode esses entes firmarem, por exemplo, um convênio que vão permitir que determinada legislação extrapole o município, ou mesmo que esse convênio permita que haja um entendimento entre esses entes para que essa legislação tributária seja aplicada em um ou em outro município, né? Imaginemos lá estados que firmam convênios e que permitam a viabilizar uma tributação, por exemplo, de ICMS, ultrapassando a territorialidade. Minas Gerais com São Paulo seria um exemplo, né, que eu permito que haja uma importação em São Paulo, cujo destino é em Minas Gerais, e eu promovo a arrecadação em São Paulo com benefício do Estado de Minas, ou mesmo entre dois municípios que são contíguos, tem uma dificuldade ali na identificação de uma empresa que ocupa dois territórios, eu firmo ali um convênio e crio uma situação de exceção com relação àquela territorialidade, apontando aí uma hipótese de extraterritorialidade. É mais ou menos essa definição que nós podemos ter aí de territorialidade e extraterritorialidade. Ou seja, eu permito, né, a criação dessa, digamos, ficção jurídica para ultrapassar os limites do território e viabilizar a tributação.
Temos ainda outros exemplos que não necessariamente decorrentes de convênio, mas da própria legislação. É o imposto de renda, por exemplo, quando você tem um brasileiro que mora no exterior, mas ele não deu saída definitiva do território, o imposto de renda incide sobre uma renda mesmo não ocorrendo sobre um residente no país. Ok? É isso que nós temos sobre vigência. Sobre a aplicação da legislação tributária, o CTN dedica 2 artigos, os artigos 105 e 106, que tentam, de alguma maneira, nortear, né, essa concretização da legislação tributária. Evidentemente, toda lei passa por um crivo de interpretação, mas o CTN tem que lembrar que é uma legislação de 1966. Até então, você tinha raízes, né, consolidadas de um pleno positivismo e até mesmo uma expectativa que toda norma fosse capaz de deter uma compreensão ou um conteúdo normativo que fosse sempre alcançado pelo intérprete. Evidentemente, nós tivemos diversas teorias jurídicas posteriores que comprovavam que todo o conteúdo normativo é indefinido, né? E ele passa pelo crivo do intérprete. Mas o CTN, de 66, não abordou dessa maneira. Então, ele tenta aqui direcionar que a aplicação da legislação tributária, no artigo 105, vai tratar sobre questões que sejam relativas a fatos geradores futuros. Então, eu estipulo uma determinada norma que ela vai alcançar fatos geradores futuros, e talvez a grande discussão aí fica sobre os chamados fatos geradores pendentes de concretização. Por quê? Até então, a compreensão que foi dada pelo CTN foi que, se houvesse um fatirador contínuo, ele poderia se sujeitar a essa nova tributação. A meu ver, essa consideração é equívoca, porque o fatirador ele elege uma ficção jurídica e ele se concretiza numa data específica, né? Por exemplo, o imposto de renda de pessoa física. Você vai lá e elege que a ficção jurídica é no último dia do exercício que acontece. Por quê? É ali que concretiza o fatirador, em que pese o fatirador ocorrer os 360 dias do ano, tá certo? E aí, se houvesse uma modificação legislativa, no caso específico do imposto de renda, não abarcaria aquele exercício, abarcaria o exercício seguinte, exatamente pelo respeito à legalidade e à irretroatividade. E ainda, sobre aplicação, e esse talvez um pouco mais comum de ocorrer, é que esse pendente de acontecimento seria com relação à situação de um negócio jurídico. O negócio jurídico ele se prolonga, mas ele tem uma data que se concretiza. E aí é importante fazer uma separação, e aí lá nos artigos 117, 118, 116, quando fala sobre fatirador, você tem uma separação de fatirador e de negócio jurídico. O negócio jurídico ele pode se alongar, né? Ele pode se estender, mas o fatirador não. O fatirador ele é específico e aí daí a crítica, né, com relação a essa previsão do artigo 105 105 do CTN quanto ao fato gerador pendente, a meu ver, não aplicável.
Ou seja, uma lei estipula um fatirador e dali para frente os fatiradores futuros serão alcançados por aquela lei. Ainda sobre aplicação, o artigo 106, que nós já vimos lá no princípio da retroatividade, ele é uma exceção à irretroatividade, ou seja, ele autoriza a retroatividade em dois pontos: em lei interpretativa e quando essa lei também culminar numa aplicação mais benéfica de sanção. Então, são dois núcleos do artigo 106. Na linha 1 e na linha 2, né, no inciso 1, ou melhor, no inciso 1 e no inciso 2, no inciso 1 você trata sobre uma situação de lei interpretativa e no inciso 2 você trata sobre uma situação de lei mais benéfica. Eu já comentei isso também com vocês. Essa lei interpretativa vai muito dentro dessa noção que o CTN sim tem sim uma raiz positivista, né? Então ainda se esperava que uma determinada lei fosse interpretada. Toda lei é interpretada, né? E daí essa definição é muito de difícil discussão, exatamente porque parte de uma noção que existe lei que declara um direito e lei que é meramente interpretativa, ou seja, passa pelo crivo do decididor para dizer se é válido ou não. Nos casos que foram acolhidos, essa expressão lei interpretativa, houve uma lei posterior que deu sentido a uma lei anterior que até então excluía uma penalidade ou dizia que aquela penalidade era aplicável ou não. Então, uma lei A, que tinha um sentido nebuloso, posteriormente foi esclarecida por uma lei B, dizendo que aquela determinada conduta não era objeto de uma aplicação de infração, e aí deixava de ser objeto de sanção. E no inciso 2 do artigo 106, que trata de situações decorrentes de lei benéfica, né, do núcleo aí de lei mais benéfica, sem dúvida nenhuma de sanções que foram aplicadas em situações que deixaram de ser infrações, aí inciso 2, a linha A e B, e inciso 2, a linha C, de infrações que foram aplicadas por penalidades menos severas, né? Então, você tinha uma determinada lei que estipulava uma multa de R$1.000 e, posteriormente, você tem uma lei mais benéfica que estipula multa de R$500. Essa lei posterior, né, alcança o fato pretérito exatamente para que esse sujeito seja beneficiado, né, por essa interpretação. Evidentemente, esse cenário aqui é de um cenário em que não houve pagamento e, principalmente, tome nota, apenas, única e exclusivamente envolvendo sanção. Então, não é possível falar em retroatividade com relação a tributo. Então, se uma lei A prevê, por exemplo, que o ISS na alíquota de 3%, e vem depois uma lei B dizendo que o ISS é numa alíquota de 2%, essa lei nova não pode alcançar fato pretérito, porque essa lei aqui, essa interpretação benigna aqui do artigo 106, é única e exclusivamente com relação à sanção. Não é